A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, terceiro trimestre de 2020, a lição de adolescentes. E hoje nós vamos aprender um pouquinho a lição de número 10, que é Armínio, o equilíbrio da reforma. Nesse trimestre nós estamos estudando a história da igreja para adolescentes. É esta lição aqui, a lição da CPAD. E nós estamos aprendendo coisas muito legais, muito interessantes nesta lição. No domingo passado, nós aprendemos sobre Lutero e João Calvino. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre Jacó Armínio, que é mais um líder religioso do período pós-reforma protestante. E mais uma figura muito importante para nós protestantes. O nosso texto bíblico base dessa lição se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 10 ao 16. É um texto um pouquinho longo, então para ganhar tempo eu não vou estar lendo com vocês aqui no vídeo não, mas eu recomendo que vocês façam a leitura aí na casa de vocês. Ezequiel, capítulo 33, versículo 10 ao 16. O nosso destaque, ou seja, o nosso texto áureo, ele diz assim: pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Tito, capítulo 2, versículo 11. A introdução da nossa lição começa assim: a Bíblia afirma que nenhum plano de Deus pode ser impedido, e também afirma que sua vontade é que todos sejam salvos. Então, por que existem pessoas que morrem sem a salvação em Cristo? O que o homem deve fazer para alcançar a salvação? Então, nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre a diferença de pensamento entre João Calvino, que nós estudamos na semana passada, e Jacó Armínio a respeito da salvação. Calvino acreditava na predestinação e Armínio, ele acreditava que o homem tinha a livre escolha para aceitar servir a Cristo ou não. Até o final do século XVI, as duas principais respostas para essas perguntas eram a católica, que afirmava que por intermédio do pagamento de penitências, ou seja, fazer jejuns em determinadas épocas, dar esmolas, visitar lugares sagrados, venerar as relíquias dos santos e etc., era possível obter o perdão dos pecados. O ser humano seria o único responsável por alcançar a salvação. Então, vamos lá. O comentarista faz uma pergunta e aqui mesmo ele responde. Ele pergunta o que nós podemos fazer para alcançar a salvação. Até o final do século XVI, de acordo com o que as pessoas acreditavam, havia duas maneiras de se conquistar a salvação. A primeira era a maneira que os católicos acreditavam que poderiam fazer para conquistar a salvação, que era através de penitência, que era dar esmolas, que era ajudar os pobres, visitar lugares sagrados, fazer jejuns em épocas determinadas. Ou seja, eles acreditavam que o homem era o único responsável por conquistar a sua salvação. Que o homem poderia realizar algumas obras aqui na terra que o permitiria alcançar a sua salvação. E a outra resposta era a reformada, dada principalmente por João Calvino. Entretanto, Jacó Armínio traz luz acerca da possibilidade do ser humano resistir à graça de Deus, a incógnita da impossibilidade da perda de salvação do crente. Tais questões têm fundamentos sobejos nas Escrituras Sagradas. E aí veio o pensamento e a ideia de João Calvino, que nós estudamos semana passada, de que o homem só poderia ser salvo através da graça de Deus. E isto realmente nós acreditamos. Realmente a salvação ela é pela graça. Só que Calvino ele acreditava que a salvação era algo predestinado, que Deus escolhia uma certa quantidade de pessoas para serem salvas. Deus escolhia os indivíduos que seriam salvos. Por exemplo, o João seria salvo, a Maria seria salva, já o José não seria. Entendeu? Calvino ele acreditava desta forma. E Jacó Armínio, ele já traz uma luz diferente acerca da possibilidade do homem perder a sua salvação. Porque Armínio acreditava que quando Deus escolhia uma pessoa para ser salva, aquela pessoa não tinha outra escolha a não ser salva. Aquela pessoa seria salva independente do que acontecesse, porque ela tinha sido escolhida para a salvação. Só que Armínio, ele traz um ensinamento diferente. Armínio, ele já ensina que mesmo uma pessoa
ela sendo escolhida por Deus, ela sendo separada, ela aceitando a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma, mas ela ainda poderia cometer alguns erros que levariam essa pessoa a perder a sua salvação. E é isso que nós vamos estudar nesta lição hoje. Vamos lá para o primeiro ponto da nossa lição. Jacó Armínio: uma boa consciência é um paraíso. Essa frase era um lema que Jacó Armínio tinha. Jacó Armínio nasceu no ano 1560, na Holanda, e sua juventude foi marcada por muitas tragédias. Seu pai morreu quando ele ainda era um bebê, e ele foi então adotado por um pastor chamado Theodor Aemilius, e depois, aos 15 anos, por um protestante chamado Rudolfo Snellius. Alguns nomes complicados. No ano seguinte, sua mãe e seus irmãos foram mortos por soldados espanhóis que invadiram a sua cidade natal. Ou seja, Jacó Armínio teve uma infância muito conturbada, diferente de João Calvino, que nós aprendemos semana passada, que João Calvino ele era de uma família de poder aquisitivo alto, de uma família de classe média. Em 1588, foi ordenado pastor da igreja de Amsterdã, sendo um pastor dedicado por 15 anos. Armínio aceitava a essência dos ensinos de João Calvino, mas durante seu pastorado foi chamado para combater os ensinos de um homem chamado Cornert. Que nome difícil, o próprio comentarista diz, realmente, alguns nomes muito complicados. Que, a exemplo de dezenas de pastores estudiosos, discordava do ensino calvinista sobre a predestinação. Então, vamos lá. Armínio, ele concordava com os ensinos de Calvino. Ele concordava com o ensino da predestinação, de que Deus escolhia quem seria salvo, quem seria condenado. Ele aceitava essa ideia e ele pregava e ensinava isso. Mas enquanto ele exercia o seu ministério de pastor na cidade de Amsterdã, ele foi convidado em uma determinada ocasião para ajudar a combater os ensinos desse tal do Cornert. Que esse Cornert, ele ensinava que a predestinação pregada por João Calvino, ela não era de acordo com a palavra de Deus. Que as pessoas não eram predestinadas à salvação ou à condenação, mas que Deus ele tinha o desejo de salvar a todos. E é isso que nós vamos aprender um pouco mais aqui nessa lição hoje. E Armínio, ele foi convidado para combater os ensinos deste homem. E vamos ver o que aconteceu. Armínio pretendia fazer isso usando a Bíblia, os escritos dos pais da igreja, no caso os primeiros teólogos cristãos, que nós já estudamos também nesse trimestre, e outros teólogos da Reforma Protestante. Mas aconteceu justamente o contrário. Quanto mais aprofundava seu estudo, mais Armínio concordava com Cornert. Então decidiu não expor sua opinião para não causar nenhuma divisão na igreja. Então, chamado para combater os ensinos deste homem, Armínio começou a estudar mais a Bíblia, começou a estudar mais os ensinos dos teólogos, pais da igreja, os pioneiros da reforma. E quanto mais ele estudava, mais ele se convencia de que Cornert estava certo, de que realmente não havia essa predestinação pregada por Calvino, de que essa predestinação ela não tinha base bíblica e de que tinha vários textos bíblicos que contradiziam este ensino. Então, quando Armínio ele se deu conta de que realmente Cornert estava certo, ele decidiu se calar. Ele não quis expor suas opiniões, porque ele ficou com medo de causar uma divisão no meio da igreja. E ele não queria que isso acontecesse. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Com o passar do tempo, ele percebeu que para manter uma boa consciência, não poderia se manter calado e começou a expor publicamente sua opinião. Será que temos esta coragem de ser sinceros com a nossa consciência e expormos a nossa opinião de maneira educada, mesmo sem ninguém concordar com ela? Então vamos lá. Armínio, ele era uma pessoa muito educada e muito preocupado com a boa relação com a igreja, com os irmãos em Cristo. Ele não queria expor a sua opinião a início para não causar divisão, para não causar escândalo. Só que ele começou a entender que não adiantava nada ele ter uma opinião, guardar aquilo para si e se sufocar. Porque de repente aquela opinião poderia ser a opinião certa. Então o que ele começou a fazer? De maneira educada, ele começou a expor a sua opinião. Ele começou a tentar passar para as pessoas aquilo que ele cria, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele entendia acerca da Bíblia Sagrada. E nós aprendemos uma coisa muito interessante com Armínio, porque hoje nós vivemos um período muito complicado,
em que existem várias interpretações da Bíblia, várias pessoas têm pensamentos diferentes uns dos outros, e infelizmente nós vivemos um período em que muitos cristãos acabam entrando em discussões, em confusões, por causa de uma convicção que ele tem, talvez o seu irmão tenha uma convicção diferente, ele fica tentando convencer na força de que a convicção dele que é a certa, de que a interpretação dele é que é a certa, e nós precisamos aprender com Armínio, que não é desse jeito que nós vamos convencer as pessoas, que nós podemos sim expor as nossas opiniões, precisamos ter as nossas opiniões, ter as nossas interpretações, só que nós não precisamos convencer ninguém daquilo que nós acreditamos. Nós podemos sim debater, explicar o nosso ponto de vista, mas de maneira educada, sem causar divisão, contenda no meio da igreja, porque não é esse o objetivo do Evangelho. Em 1603, Armínio foi chamado para ser professor de teologia na Universidade de Leiden, o que gerou muitos protestos por parte daqueles que discordavam de suas opiniões. Sua saúde ficou muito fraca, por não parar de trabalhar e estudar. O sofrimento causado pelas perseguições, devido à sua opinião contrária ao ensinamento de João Calvino, também contribuiu para que ele morresse muito jovem, aos 49 anos de idade. Então, Jacó Armínio, ele sofreu muita perseguição por causa do pensamento que ele tinha, da interpretação que ele tinha acerca da salvação. Porque, como eu já falei, naquela época, eles tinham o ensinamento de Calvino como verdade absoluta, que realmente a salvação era algo predestinado, algo que Deus escolhia quem seria salvo e não tinha como lutar contra isso. E todo mundo queria ser um escolhido de Deus para a salvação, só que eles achavam que não podiam fazer nada para contribuir para a sua salvação. E Armínio, ele veio com um ensinamento diferente, de que o homem tinha a escolha de aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador, e de que também o homem poderia perder a sua salvação, que era um ensinamento contrário ao que Calvino ensinava. Que Calvino ensinava que uma vez salvo, sempre salvo. Se o homem foi escolhido por Deus para ser salvo, o homem não podia de forma alguma perder a sua salvação. Mas Armínio ensina de forma diferente, de que mesmo que o homem aceitasse a Cristo como o único e suficiente Salvador, ele ainda tinha que viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, porque se ele se desviasse dos princípios da Bíblia, ele poderia sim perder a sua salvação. Jacó Armínio ficou conhecido por querer viver em paz com todos, principalmente com sua consciência. Seu lema de vida era: uma boa consciência é um paraíso. Então, como eu já falei, Armínio, ele não discutia com as pessoas querendo impor a sua opinião. Ele simplesmente dava a sua opinião, dava o seu ponto de vista e deixava que as pessoas interpretassem e aceitassem por si só. Ele não tentava convencer ninguém das suas ideias, mas ele simplesmente ensinava o que ele achava que era certo. Ele era uma pessoa muito pacífica e o seu lema de vida era que uma boa consciência é um paraíso. Ou seja, o que importava para ele é que a sua consciência tivesse limpa diante de Cristo, de que ele estava fazendo a coisa certa. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho agora sobre os ensinamentos de Armínio, o que ele acreditava e as diferenças do pensamento dele para os pensamentos de Calvino. Jacó Armínio: Deus amou o mundo. O pensamento de Armínio pode ser resumido em 5 pontos. Primeiro, escolha humana. Jacó Armínio afirmava que o pecado de Adão afetou gravemente a natureza humana, de maneira que somente com a ação divina o homem pode ser despertado para crer. Entretanto, há o perigo de o homem resistir ao chamado divino, pois a graça de Deus não é irresistível. Nesse sentido, o ser humano não é um ser mecanizado, nem Deus deseja que ele não esteja plenamente envolvido voluntária e integralmente. Vamos lá. Primeiro ponto. Armínio acreditava na escolha humana. Como assim? Vamos voltar um pouquinho na lição de semana passada. E eu expliquei um pouco sobre isso. Que Calvino, ele tinha o pensamento de que com a queda do homem lá no Jardim do Éden, o homem ele se torna agora totalmente incapaz de decidir sobre a sua salvação e de se aproximar de Deus. E isso até certo ponto é verdade. Nós acreditamos nisso. Que com a queda do homem, o homem se torna incapaz de se redimir para com Deus. Então o que Deus faz? Deus manda o seu Filho Jesus para vir nessa terra em forma de homem, nascer, crescer, morrer, para que pudesse redimir o homem dos seus pecados.
Só que Calvino, ele acreditava que Jesus ele não tinha morrido por todos, mas que ele tinha morrido somente por alguns. E que quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele tinha redimido somente algumas pessoas dos seus pecados. E que a partir dali, Deus escolheria quem poderia ser salvo. E somente pela graça, o homem poderia chegar diante de Deus. E isso realmente é verdade. Nós também acreditamos nisso. E Armínio também acreditava nisso. De que a partir do pecado do homem, depois do sacrifício de Cristo, somente a graça de Deus era suficiente para que o homem se redimisse para com Deus, se redimisse dos seus pecados. E isso realmente é verdade. Entretanto, Calvino acreditava, como eu já falei, que uma vez salvo, sempre salvo, que quando o homem chegava-se diante de Deus e que ele era escolhido por Deus, predestinado para a salvação, ele não poderia se desviar do evangelho, se desviar dos caminhos e não poderia de forma alguma perder a salvação. Ou seja, o homem não conseguiria resistir à graça de Deus. Só que Armínio, ele ensinava diferente, de que a graça de Deus, ela não era irresistível, de que o homem, ele conseguiria sim, ele poderia sim resistir à graça de Deus e resistir à salvação. E nesse ponto, o homem poderia sim perder a salvação. Armínio ensinava que o homem não era um ser robotizado, e nós também acreditamos nisso, porque Deus ele não criou um ser robotizado. Que tipo assim, Deus programa o homem para viver uma vida assim e o homem só pode viver daquela maneira. Isto vai até contra os princípios do livre-arbítrio. Deus não criou um ser para ser robotizado. Deus criou um ser para viver uma vida voluntária e escolher de maneira voluntária viver para Cristo ou não. Deus quer que todos se salvem, mas Deus dá a escolha para o homem escolher salvar-se ou não. Segundo ponto base dos ensinamentos de Armínio. Eleição condicional. Armínio ensinava e afirmava que Deus escolheu quem vai ser salvo, mas usou um critério nessa escolha. Será salvo aquele que livremente crer no sacrifício de Jesus, sendo condenado aquele que também livremente o rejeitou, conforme Apocalipse 3:20. Eu gostaria de ler essa citação com vocês. Diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Armínio, ele acreditava que Deus escolheu quem seria salvo. Só que ele usou um critério nesta escolha. Seria salvo quem cresce no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e livremente o aceitasse. Ou seja, o homem tinha a escolha de acreditar no sacrifício de Cristo e o aceitar como o único e suficiente Salvador. E todos que fizessem essa escolha teriam direito à salvação. E seria condenado aquele que não aceitasse, que livremente rejeitasse. Assim como nós lemos aqui em Apocalipse 3:20. Que Jesus disse: Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nós temos a livre escolha de aceitar a Cristo ou de o rejeitar. Ele está à porta, ele está batendo. E aí, cabe a nós aceitar ou rejeitar. Ora, tal ensinamento está de pleno acordo com as Sagradas Escrituras. Pois em toda a história de Israel, no Antigo Testamento, Deus apontou a responsabilidade pessoal e individual no arrependimento e na fé. Este ensinamento, essa ideia de Armínio, está de pleno acordo com a palavra de Deus, porque nós também acreditamos nisso. Terceiro ponto, redenção universal. Cristo morreu para salvar toda a humanidade, bastando que a pessoa tenha fé neste sacrifício para ser salva, conforme o versículo muito conhecido, João 3,16. Vamos ler também. Diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, redenção universal. Armínio acreditava que Cristo morreu na cruz por todos. E este versículo de João 3,16 ilustra muito bem esse pensamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Não é só uma parte, não é só os selecionados, não é só os separados, é todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a redenção, ela é universal, ela é para todos, ela não é só para um grupo escolhido, selecionado.
Ou seja, Armínio ensinava que a salvação estava aberta a todos e não apenas a alguns. Um ensino claramente bíblico, pois o sacrifício de Cristo foi pelo mundo inteiro. Nós acreditamos nisso. Qualquer pessoa que crê no sacrifício de Cristo pode ser salvo, porque Cristo não morreu só por alguns, mas Cristo morreu por todos. 4. É possível resistir ao Espírito Santo. Segundo Armínio, Deus faz de tudo para salvar o ser humano, mas é possível que ele resista a esta salvação. Então, pessoal, é importante nós entendermos que a vontade de Cristo é que todos sejam salvos, mas isso é uma escolha também do homem. O homem tem a escolha de aceitar ou não esta salvação. O Espírito Santo só concede vida se a pessoa crer. A vontade de Deus para a salvação do homem pode ser frustrada pelo próprio homem, conforme Lucas 8, 22 e 23. Vamos ver. Diz assim: E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ele, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Nós vemos aqui nessa passagem, muito conhecida, acerca do jovem rico. Quando ele chega diante de Jesus, perguntando para Jesus o que ele tinha que fazer para conquistar a vida eterna, ou seja, a salvação. E Jesus dá para ele uma opção do que ele tinha que fazer para conquistar a vida eterna. Ou seja, a escolha seria dele. Ele teria a escolha de fazer o que Jesus recomendou, ou teria a escolha de rejeitar e simplesmente perder a sua salvação por não querer fazer o que Jesus tinha lhe pedido para fazer. E Armínio, ele baseava-se muito nisto para expor a sua opinião, de que o homem, ele tinha a escolha, de que Jesus dava a escolha, e o homem tinha a escolha de aceitar o sacrifício de Cristo ou não. Ou seja, o homem podia sim rejeitar o Espírito Santo. O homem não era obrigado a aceitar a Deus só porque ele era predestinado à salvação. O homem, ele conseguiria resistir ao chamado, resistir ao Espírito Santo, sim. Uma das coisas mais tristes é o ser humano, mesmo no leito de dor e de morte, resistir à graça, rejeitar o presente de salvação, não se arrepender dos seus pecados. Uma tragédia. E a maior tragédia na vida do homem é ele resistir à salvação, resistir a Cristo, resistir ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, resistir a essa graça e perder a sua salvação por resistência. É triste, mas infelizmente pode acontecer. 5º ponto. Perder a salvação. Você deve estar se perguntando: o que acontece com as pessoas que saíram da igreja ou estão na igreja, mas não levam a vida correta diante de Deus? Elas continuam com a sua salvação? Armínio afirmava que, embora o homem tenha conhecido a Cristo e nascido de novo, ele deve perseverar até o fim para ser salvo, conforme Lucas 21, 36. Diz assim: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, a Bíblia diz aqui que o homem pode sim cair. Calvino, ele ensinava, conforme eu já falei, vou repetir, creio que pela 3ª vez, uma vez salvo, sempre salvo, que o homem não podia perder a salvação. Armínio já ensinava diferente, que se o homem, mesmo após aceitar o sacrifício de Cristo, se desviasse dos caminhos, se desviasse da palavra de Deus, ele poderia sim perder a sua salvação. Quanto à possibilidade de o crente perder a sua salvação facilmente, Armínio lembrava que as Escrituras mostram que é possível o crente apostatar-se da fé. Sim, é possível o homem perder a sua salvação. O ensino bíblico proferido por Armínio propagou-se no mundo, principalmente pelo exitoso e extraordinário ministério do famoso pregador inglês, John Wesley. Este servo de Deus, na força do Espírito Santo, confrontou mentes e corações a fazerem uma decisão por Cristo. Wesley impulsionou homens e mulheres a fazerem um profundo exame a fim de que houvesse verdadeiro arrependimento. E aí uma das pessoas que propagou grandemente o ensinamento de Armínio pelo mundo foi John Wesley. Mas não vamos entrar neste assunto porque nós vamos aprender um pouco mais sobre a vida e o ministério deste grande homem de Deus na lição do próximo domingo. Então você não pode perder, tá bom? Que na lição do próximo domingo nós vamos aprender um pouco mais sobre John Wesley. Conclusão da nossa lição. O ensino de Jacó Armínio, ou seja, o arminianismo, pode ser resumido da seguinte maneira: o ser humano precisa arrepender-se e crer no Evangelho.
auxiliado por intermédio da graça de Deus, e que também devemos ser vigilantes com nossas vidas, pois as Escrituras ensinam que o crente pode sim apostatar-se da fé. Atualmente, o arminianismo é adotado na grande maioria das igrejas evangélicas, principalmente nas Assembleias de Deus no Brasil. Para nós, esses ensinos podem parecer óbvios, pois ouvimos todos os dias nas pregações, mas nem sempre foi tão óbvio assim. Então vamos lá. Concluindo, Armínio foi o equilíbrio da reforma protestante. Por quê? Porque os seus ensinamentos vieram corrigindo algumas interpretações erradas acerca da salvação. E através dos ensinos de Armínio, as pessoas começaram a ter luz e consciência de o que realmente a Bíblia ensinava acerca da salvação. De que era pela graça, conforme ensinou Lutero, mas de que o homem poderia escolher aceitar ou não a salvação, e de que uma vez salvo, o homem deveria manter-se de acordo com a palavra de Deus para não perder a sua salvação. Ou seja, os ensinos que começaram com Lutero e com João Calvino, eles foram aprimorados com Jacó Armínio, e a partir daí começou-se a ensinar aquilo que nós cremos nos dias de hoje. Nós, assembleianos, acreditamos nos ensinamentos principalmente de Jacó Armínio. E assim nós concluímos a nossa lição de hoje, e no próximo domingo, como eu já falei, na próxima lição, nós vamos estudar um pouquinho sobre John Wesley, um grande líder religioso, um grande homem de Deus que existiu nessa terra. Então você não pode perder o nosso próximo vídeo. Então eu já te peço que você se inscreva aqui no nosso canal da Assembleia de Deus de Mutum, AD Mutum. Te peço que deixe o like nesse vídeo também para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho para mais pessoas. E antes de concluir, eu gostaria de convidar a fechar seus olhos comigo. Eu gostaria de orar por você antes de concluir essa lição. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estou, Senhor, mais uma vez diante de Ti neste momento. Quero lhe agradecer a Deus por estes momentos que o Senhor nos permitiu passarmos aqui aprendendo um pouco mais a Sua palavra. Lhe agradeço, meu Deus, por cada vida que assistiu essa lição até aqui. Eu creio, ó Pai, que o Senhor falou em cada coração através do Seu Espírito Santo e que nós pudemos aprender juntos aqui neste momento. Eu lhe peço que continue, meu Deus, completando esta palavra em cada coração, ensinando mais e mais, que nós possamos continuar crescendo na Tua graça e no conhecimento também, ó Pai. O que nós lhe pedimos e entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica com Deus, fica na paz, a paz do Senhor, e até a nossa próxima lição.